Muito boa tarde, Apucarana, boa tarde, Vale do Ivaí, sejam todos bem-vindos ao nosso programa essencial, programa de segunda-feira. E aí, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Como foi seu final de semana? Tranquilo? Aquele churrasquinho gostoso, aquela biritinha, né? E hoje, segunda-feira, todo mundo tá aí, Dia Internacional da Preguiça, né? Vamos espantar a preguiça, gente? Segunda-feira está entrando no ar nosso programa essencial. E eu convido vocês aí de casa a fazer parte comigo aqui do nosso programa através da nossa rede social, WhatsApp, Facebook e YouTube. No YouTube você se inscreva no nosso canal, você já está participando aqui do nosso programa. Também estamos lá no Facebook, onde você curte, você compartilha, você pode dar sua opinião pra gente lá sobre os vídeos, né? As nossas matérias. Estamos também no nosso WhatsApp, que é o 98815-6354, 98815-6354. Mande a sua pauta pra gente, manda o seu tema de matéria, aquilo que você quer ver, manda pra gente. Nós vamos correr atrás e trazer para vocês aqui no nosso programa essencial. No programa de hoje, nós estamos aqui com uma pessoa que é um showman, gente. Ele é psicólogo, compositor, escritor, é músico e poeta. Senhoras e senhores, eu convido vocês a receber aí na sua casa o Caio Silva. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite. Você é uma junção de arte, né, sim, rapaz? Sim. Gostoso isso, né? A Apucarana precisa respirar arte, sim. né? Porque nós vivemos aí num mercado que é meio pobre, né? Meio falta artistas, né, cara? Tem bastante artistas de vários segmentos na cidade, nem sempre tem espaço para todo mundo, mas a cena é bastante efervescente, bastante forte. Tem bastante, tem mas bastante. Não são muitos divulgados, sim, né? Infelizmente nem todo mundo consegue divulgação, espaço, mas tem bastante gente fazendo bastante coisa. Nós vemos muito aí esse movimento do pessoal da música, sim. né? O pessoal da música, eles correm muito atrás, sim. eles vão atrás, né? Já não, você mesmo como poeta, é difícil de falar um poeta apucaranense, né? Sim. E como é que surgiu isso, Caio, na sua vida? Olha, eu falo que oficialmente eu comecei a escrever em 2005. Certo. Que de lá pra cá eu tenho os escritos originais com data, assinado. Mas antes disso, fazia as redações na escola, sempre gostei de ler bastante. E de 2005 pra cá eu comecei a escrever o que eu achava que era música, o que eu achava que era poesia. Uhum. E aos pouquinhos as coisas foram deslanchando. Na época de escola, um amigo mostrou para uma professora de português, a professora leu, gostou, pediu a atenção da sala e falou: temos um poeta na sala, eu vou ler para vocês o poema. Não pediu autorização, eu morrendo de vergonha, mas ela leu, tinha palavrão no poema, ela leu mesmo com palavrão, o pessoal gostou, duvidou que eu tinha escrito aquilo, e ela falou: você tem mais? Eu falei: tenho. Ela falou: eu vou fazer um convite para você então, digita eles para mim, né? Passa no computador e cria um pseudônimo e traga um por semana para mim que a gente vai colocar no mural da escola. Estudava no Cerávulo e aí assim foi por alguns meses. E isso que foi me dando esse estímulo, essa vontade de expor, de criar uma estrutura, uma métrica, um design para as criações. Para as criações de poemas e tudo mais. Como é que surge essa questão de poema? Logicamente que é um dom. Né? Mas às vezes você tá lá, você no meio da noite você acorda para escrever, sim. Você tem esses insights assim também? Sim. Existe o momento que você é invadido pela inspiração, mas existe também o momento que você faz por algum tipo de demanda, seja um trabalho, um projeto, um pedido, alguma coisa assim. Eu funciono das duas formas. Acontece se... Eu tenho bastante facilidade hoje em dia com a escrita, então se você me dá palavras ou um tema e me dá ali uns 5, 10 minutos, eu escrevo alguma coisa. Mas também pode acontecer de eu estar, sei lá, vendo um pôr do sol em um campo e de repente me vê uma ideia, eu pego a caneta e escrevo sem pedidos, sem demandas, né? Acontece das duas formas. Porque geralmente as pessoas que compõem, os compositores mesmo de música, né? Geralmente eles falam isso. Tem muita gente que acorda de madrugada, teve um sonho, levanta e já vai colocar na ponta do papel. Para não esquecer, né? Sim. Teve um poema que eu fiz, ele é grande, tem, sei lá, 7, 8 estrofes, e eu acordei, isso em 2012, 5 da manhã, e escrevi assim de uma vez. Plá. Pronto, sem correção, direto, sempre faço a caneta, e estava pronto. Inclusive ele está no livro. E o livro que ele está falando é esse aqui, gente, para vocês de casa, olha. Caos em Meio à Calma. Esse livro foi lançado em 2016. 2016. Esse foi o seu primeiro livro lançado, ou não? Isso, primeiro livro. Primeiro livro lançado. Exatamente. Caos em Meio à Calma.
Qual é a temática desse livro? Ele trata Então, normalmente um livro de poesias, por mais que ele tenha um tema, uma linha que direcione, é uma coletânea. Mas quando eu sempre, desde que eu comecei a pensar realmente na possibilidade de lançar um livro, antes as pessoas falavam, você devia fazer, eu compraria. E eu falava, mas eu não vejo motivo para isso, né? Não me vejo fazendo um livro, isso é uma coisa que eu escrevo para mim, guardo, mostro para alguns amigos. E um dia eu pensei na possibilidade de realmente fazer isso e tornar disso uma profissão, senti que era uma missão de vida. E aí eu comecei a pensar em títulos, em ideias de capa, em conceitos. E aí eu tenho lá uma lista de títulos. Esse foi um deles, e aí nesse título eu pensei nesse conceito de uma letra tremida na fonte, um barquinho, um mar calmo. E aí para esse título, para esse conceito de caos, de calma, eu fui pensando em poemas que falassem sobre isso, um pouco de um lado romântico, falando sobre as coisas do coração, um pouco de revolta contra o sistema, um pouco de coisas mais densas, tentando misturar um pouquinho dessas duas coisas. Um pouco de brincadeiras também com as palavras, né? Tem um pouquinho de tudo. Não, interessante. Ô, Caio, para você lançar um livro, obviamente, é meio complicado, Sim. né? Nessa questão, vou lançar um livro, você não vai bancar o lançamento de um livro, você precisa de ter subsídios ali para fazer isso, né? As empresas, as sociedades, elas são propensas a fazer isso? Ou você precisa realmente correr atrás de Secretaria de Cultura? Como é que funciona? Eu, por exemplo, tenho um livro, eu quero lançar. Qual que é o procedimento que eu devo adotar? É difícil. Ainda mais quando a gente pensa no Brasil, que é um país que tem poucos leitores, se você tem pouca gente que lê, pouca gente que compra livro, pouca gente que lê literatura, as pessoas que escrevem, que produzem arte em geral não são tão valorizadas, não recebem espaço. Então, quando a gente pensa em alguém que produz e que pretende transformar isso num produto e vender, é muito difícil. Eu procurei, antes do livro ser feito, algumas lojas de instrumento musical, algumas empresas de roupa que teriam a ver com esse universo. Falei da proposta, mostrei o trabalho que eu já estava fazendo desde 2013, o livro saiu em 2016. Eles disseram que não tinha interesse, que não tinha verba, que estavam investindo em outras áreas e não rolou. Depois eu voltei com o livro pronto e falei, então, agora vocês têm interesse? Não, a gente não tem interesse mesmo assim. Mesmo depois do livro pronto? Sim. Apesar das coisas estarem dando certo, até agora não tive nenhum tipo de apoio. O livro paguei do bolso. Existem várias editoras com várias propostas, algumas que cobram menos, algumas que cobram mais, algumas que exigem que o escritor compre os exemplares, que seria um valor mínimo para que a editora consiga bancar a produção desses livros e não ficar no prejuízo, porque eles querem investir, mas Sim. eles também não podem... Eles têm que ter uma contraproposta rasgar dinheiro, né? Então... no meu caso, eu comprei uma quantidade de exemplares, vendi esses exemplares e aí o dinheiro que eu investi para comprar eu recuperei quando eu vendi eles. Mas acontece muito de alguém que escreve, que produz, não mostra para ninguém sabe que a pessoa escreve, e aí essa pessoa fecha um contrato com uma editora, lança um livro, e quando esse livro fica pronto, ninguém sabe que a pessoa escreve, ninguém sabe que a pessoa lançou um livro, e a pessoa fala, ninguém compra, ninguém gosta de mim, mas se você não divulgou... Então, quando eu pensei realmente em fazer um livro, eu tracei um planejamento e falei, eu preciso aparecer no máximo de eventos possível, sarau, festival, concurso, revista, jornal, internet, portais de cultura que tenham a ver com esse universo. Fiz diversas ações, tanto no offline quanto no online, para que quando o livro saísse as pessoas falassem, eu sei que o Caio faz poesia, faz música, eu sei dos assuntos que ele aborda, eu sei a forma como ele aborda esses assuntos e eu gosto disso. Quem não é visto não é lembrado. Sim, exatamente. Com certeza. E aí quando o livro saiu, as pessoas falavam, eu quero comprar. Nem leram, nem sabem o que tem dentro, mas se o que tem aqui é parecido com o que eu vi nos eventos e na internet, eu quero comprar. Então, me surpreendeu vender tão rápido assim, né? Que bom, é sinal que foi muito bem aceito, né? Sim. Exatamente. Nós vamos para um intervalo, bem rapidinho, mas eu posso pedir para você para a gente sair com uma musiquinha? Sim. O Caio, além de tudo, é músico, né, gente? Vamos explorar ele aqui. Então nós vamos para um rápido intervalo, eu deixo vocês aí na companhia da música do Caio. Já voltamos. Você me ganha com pôr do sol, ela diz. Depois pergunta se é mesmo feliz. Eu digo que sou feliz.
Eu digo que sou feliz. Ela é diferente, sensível, curiosa, gatinha inteligente, manhosa, que não sai da minha mente. De repente apareceu por aqui. Agora eu não consigo resistir. Ela inspira essa canção envolvente. Ela é rap, ela é samba, ela é rock, ela é prosa, ela é bossa nova. Nova na minha vida, musa. No cair da noite, meu corpo é tua blusa. Ela escuta o que eu falo, se eu brinco, me chamar de otário, a gente cai na gargalhada, não preciso de mais nada, tô bem legal com ela do meu lado, no canal 38 eu sou um cara afortunado. Eu sou um cara afortunado. Você me ganha com pôr do sol, ela diz, depois pergunta se é mesmo feliz. Eu digo que sou feliz, eu digo que sou feliz. Você me ganha com pôr do sol, ela diz, depois pergunta se é mesmo feliz. Eu digo que sou feliz, eu digo que sou feliz. Saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região, www.rtvcanal38.com.br. Notícias, prestação de serviços, informação, negócios, diversão. Tudo isso você encontra aqui. Acesse www.rtvcanal38.com.br. Estamos de volta com o nosso Essencial aqui na sua tarde de segunda-feira. Eu gostaria de mais uma vez chamar você aí de casa a fazer parte comigo aqui do nosso programa Essencial através da nossa rede social. Faça parte você também da família Essencial através do YouTube, do Facebook e do WhatsApp. O WhatsApp é o 988156354. No YouTube e no Facebook você digita lá Programa Essencial, localiza a nossa logo lá, clica, você pode curtir, compartilhar, você pode se inscrever, você fique à vontade. Tá bom? O importante é você fazer parte aqui da nossa família Essencial. No programa de hoje nós estamos aqui com o Caio que é poeta, é escritor, músico. Caio, essa questão que eu acabei de falar agora, chamando o pessoal de casa para participar com a gente aqui, questão de mídias e tudo mais, você utiliza isso também para divulgação do seu trabalho, do livro em si? Como é que você vê isso? Sim, eu utilizo bastante. É uma ferramenta que desde que a internet surgiu no Brasil, as redes sociais, eu sempre usei, desde o Fotolog, Flog, já escolhi uma foto, colocava os meus textos lá. Antigamente você era permitido postar apenas uma publicação por semana, então era um texto por semana que eu postava. Depois criei blog, daí fui para Facebook, Orkut, Twitter, Instagram. Então eu tento utilizar todas essas redes para publicar. No Instagram, hoje em dia, nas outras redes também, o que chama muita atenção é a foto. Então eu faço a foto do poema, faço um poema curto, tenho os poemas longos também, mas faço essa foto de um poema curto, desses poemas datilografados, e publico, e as pessoas, para minha surpresa, se identificam com aquilo, gostam, passam adiante, marcam as pessoas que elas gostam. E isso também acaba rendendo parcerias, convites, né, para eventos, para trabalhos, para projetos. E acontece bastante das pessoas, quando vêm as fotos do poema datilografado, perguntar que aplicativo eu uso para fazer essa edição, que programa baixa para fazer essa fonte. Mas não, é máquina de escrever de verdade. Máquina de escrever mesmo, né? Da forma antiga de se fazer, né? Como era feito. Errou, tem que fazer do começo, tirar o papel e tudo de novo. É a concentração que você tem que ter ali, né? Não tem o delete. Sim, é uma dedicação diferente, porque no computador você vai escrever de cima para baixo, da esquerda para a direita. Na máquina de escrever você tem que fazer ali com cuidado, com atenção, focando naquilo que você está fazendo, se dedicando de corpo e alma, e se você errar você volta.
Eu gosto bastante de escrever no papel, porque você pode fazer de cima para baixo, da direita para a esquerda, de trás para frente, amassar o papel, rasgar, virar, usar qualquer tipo de textura de papel. Então eu me sinto mais livre dessa forma, riscar, mudar a fonte, enfim. E você falando ainda nessa questão de internet e tudo mais, você participou de um programa, né, do Maurício Meirelles, que é o Webbullying, né? Isso foi na época do livro também. Sim. Né? Isso trouxe frutos para você? Sim, eu não esperava que fosse dar certo. Fui com a intenção de que acontecesse. A intenção, pelo menos, era ir lá e falar um pouquinho do trabalho. Eu não imaginava que eu seria o escolhido. Tinham outras pessoas ali com histórias interessantes, mas deu certo. Ele se surpreendeu também, provavelmente, com aquela reação. E não só a opinião dele, mas das pessoas que assistiram e comentaram no vídeo, dizendo que foi uma das melhores edições daquele quadro. Até hoje as pessoas lembram, me adicionam por causa disso. Conheci vários escritores do Nordeste, do Norte, por conta disso. E também falando, eu estou preparando um livro, me conta como foi, vamos trocar figurinha. E esses caras se tornaram amigos. Então rendeu bastante coisa, eu gostei bastante de ter participado. Foi uma forma diferente, inusitada de divulgação, né? Porque normalmente... dentro da poesia, os escritores são vistos como fechados, sérios, carrancudos, né? E aí sobe alguém lá para brincar com o próprio trabalho, com as próprias poesias, com a própria pessoa, e isso desarma um pouco do público. Então foi bem interessante, deu para ver que poeta não é chato, social que fica trancado escrevendo. Desmistifica um pouco do que acontece, né? E esse seu livro também ele foi para a 24ª Bienal, né? Foi. Ele foi de São Paulo, exatamente. Esse livro aqui, então, o pessoal teve a oportunidade, né? Porque a Bienal, para você entrar numa Bienal é muito complicado, é difícil. Você teve esse prazer, né? Sim. Uma das coisas que eu pensei quando eu comecei a planejar a produção de um livro, entre os prós e contras de publicar independente e publicar por editora, era que apenas com editora você consegue entrar numa Bienal. Por mais que o seu livro seja incrível, se você fez independente, eles não aceitam. Você precisa ter o aval de uma editora que vai contratar um stand e vai te aceitar para colocar dentro do catálogo dela. Então, esse foi um dos motivos maiores que me fez procurar uma editora e passar pelo crivo e seguir todos os passos para publicar dessa forma. Dessa forma. Sim. A questão dos poetas, dos poemas também, é pouco divulgado, né? Nós tivemos aí grandes poetas brasileiros, mas de uma forma geral, hoje em dia, nesses tempos que nós vivemos aí, em tempos de internet, em tempos de televisão, de tudo mais, os livros estão ficando meio aquém, né? Principalmente os livros de poemas. E nós temos um quadro dentro do programa da Fátima Bernardes, que é Poema com Rapadura, toda sexta-feira, se eu não me engano, né? Do Bessa, né? Se eu não me engano. O Braulio, exatamente. Ele é um senhor de um poeta, né? Ele sabe, o cara faz muito. Isso está popularizando muito, né? A questão de poemas. Porque eu vejo o pessoal em Facebook e tudo mais sempre compartilhando. Ele lança na sexta-feira que ele vai lá, ele faz o poema dele, de repente já lançou lá, 1.000, 2.000, 3.000 em questão de minutos, compartilhamentos, pessoal comentando, né? Você acha que isso está dando uma abertura maior para os poetas? Porque um programa de nível nacional, semanal, e ele fazendo os poemas de acordo com os temas que o programa propõe, ou que tem a ver com as datas comemorativas, isso ajuda, ele escreve de uma forma simples, isso ajuda também a se identificar. Exatamente. Porque se você pega um autor antigo, um clássico, e ele fala de uma forma toda rebuscada, quadradinha, que não é a linguagem que a gente fala hoje em dia. É uma linguagem mais arcaica, né? É difícil de você se identificar, por mais que seja incrível o trabalho dele, ele tem o seu valor, mas é difícil. As coisas que eu escrevo, apesar de gostar de brincar com palavras, de usar palavras diferentes, eu tento falar de coisas que todo mundo vivencia, de alegrias, de tristezas, de conflitos, de reflexões, e de forma simples. Uma linguagem simples. Eu acho bacana, meu quarto tem bastante poesia espalhada, livros, cadernos, máquina de escrever. Entra a minha priminha de 10 anos, ela lê um poema e ela entende. Entra a minha avó de 75 anos, ela lê e ela entende. Então, eu gosto de me identificar. É difícil você
fazer uma coisa que alcance todas as pessoas. Normalmente é um trabalho de nicho, né? Ou para alunos de letras, ou para professores, ou para poetas, e fazer uma coisa que consiga alcançar o coração do maior número de pessoas possível, dos mais velhos aos mais novos, dos mais ricos aos mais pobres, é um desafio tanto. Essa questão o pessoal faz muito coisa direcionada, Sim. né? Um público direcionado, e você já faz do seu jeito, do seu estilo, mas que todos consigam interpretar. Sim, porque se o país já lê pouco, já compra pouco livro, se você ainda for falar de uma forma rebuscada, com muitos códigos, isso dificulta que as pessoas recebam essa mensagem. E eu não lembro onde eu ouvi isso, mas é uma coisa que eu tento passar adiante, que eu sigo, se eu tenho um recado, eu tenho uma mensagem, mas você não está entendendo, a culpa não é sua, a culpa é minha. A culpa nunca é do receptor. E sim do transmissor. E é do transmissor. Então, eu não posso falar assim, você é ignorante, você é burro porque não entende a minha mensagem. Eu preciso ver se eu estou me fazendo ser entendido para que aquela mensagem chegue. Então, eu gosto de sempre me atentar a essas questões. Você falou do programa da Fátima, além do Braulio Bessa, tem também o Fabrício Carpinejar, que sempre está lá. Sempre está lá, exatamente. Além é um grande de escritor participar também. como consultor nos assuntos, ele também apresenta alguns poemas, fala sobre o trabalho dele, e é um cara que eu gosto muito, e que inclusive em 2016 lançou um livro no Dia dos Namorados, feito com máquina de escrever, chamado Amor à Moda Antiga, e deu muito certo. Então isso, eu já vinha mexendo com as poesias datilografadas naquela época, e isso me incentivou mais ainda a continuar, porque eu vi que existe um público interessado nessa nostalgia da máquina. Pessoas que gostam, sim, né? Sim. Remeter um pouquinho ao passado, né? Uma época mais romântica que nós vivemos. No programa de hoje nós tivemos aqui o Caio. Caio, muito obrigado pela sua presença. Deixa o pessoal de casa, então, aí, pessoas que querem te seguir, né, acompanhar um pouco o seu trabalho, seu endereço eletrônico, contato. Para quem tiver interesse em acompanhar as poesias, as músicas autorais, espalhar o trabalho, a minha arroba nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, é @caionpoeta, um nome pequenininho que engloba o meu nome, o meu apelido e o meu ofício. E tem também o meu blog, silvacaio.wordpress.com. Dentro dessas redes eu consigo aglomerar todas essas informações, agenda de apresentações, as novidades dos trabalhos, enfim, essas poesias que o pessoal anda compartilhando bastante através de lá, facebook.com/caionpoeta, Instagram, Twitter /caionpoeta, e silvacaio.wordpress.com tem todas as informações. Exatamente. Então vai lá, gente, curta, compartilhe, participe aqui, vocês vão ter... eu mesmo já vou te adicionar também, que eu gosto muito, para acompanhar o trabalho do Caio. Caio, obrigado pela sua presença aqui. E nós vamos ficando aqui com o nosso programa essencial. Amanhã, terça-feira, nós estamos de volta. Eu espero vocês aqui a partir das 2 horas da tarde, tá bom? Um grande abraço a vocês, saúde e paz. E o resto a gente corre atrás.